E aí, galera, estamos aqui para a gravação de mais um Papo de Escola, o Papo de Escola de número 13. Acompanhe aí para não se perder, né? Porque já vamos aí no 13º, com muita coisa legal e sempre a gente chama atenção para você buscar, procurar os outros temas que a gente discutiu, que são todos muito interessantes, falando de educação, criatividade, tecnologia e afins, né? E hoje a gente vai falar do seguinte, né? Vale a pena ser um aluno nota 10? Né? Como é a busca, né, dessa questão de ser o melhor aluno? Será? A gente, para algumas pessoas, até vira doença, né? Se não for, a pessoa entra em deprê, etc. Então, a gente vai discutir isso hoje. E para a gente conversar sobre esse tema, eu vou chamar aqui nosso amigo Vini, né? Que vai dar um oi para a galera aí, né? E Lu, bem distante da gente, lá nos States, para falar também, né, sobre esse tema que é muito interessante e controverso, né? Também a gente pode acabar chegando a essa conclusão aí, né? E a gente vai tentar, conversando aqui, chegar no denominador comum, porque às vezes cada um pensa uma coisa diferente em relação a isso, né? Mas agora, ó, vamos ver, Lu, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Me diz o que é que tu achas, né? Vale a pena ser um aluno nota 10? Então, eu acho que a primeira coisa que eu penso é o que é ser um aluno nota 10? Né? O que exatamente isso significa, assim, ou em que contexto que a gente está pensando isso, assim. Tipo, se eu tiro nota 10 numa prova, por exemplo, o que isso na prática está representando, né? Se essa prova é simplesmente uma prova lá, cheia de questões que eu preciso memorizar e tudo mais, tirar nota 10 vai significar que eu, né, consegui decorar aquele monte de conteúdo. Qual é né, o que isso me fala sobre o que eu de fato aprendi? Então, eu acho que nesse contexto, né, eu acho que é algo bastante questionado, né, se isso deveria ser o nosso grande objetivo. Agora, se a gente pensar em ser nota 10, no sentido de ser um aluno que tenta dar o seu melhor, que tenta dar o seu máximo, que tenta aprender mais, aí eu acho que isso pode ter um certo valor. Não que necessariamente tem que ser 10, daqui a pouco tu pode dar o teu melhor, tu ser 9, né? Mas, enfim, a busca de crescimento, a busca de tentar dar o nosso melhor, eu acho que, nesse sentido, no meu ponto de vista, acho que é algo que a gente deveria, de alguma forma, tentar buscar. Então, só para problematizar um pouco mais aí para a nossa questão. E você, Vini? O que é que tu acha aí? Dá vontade logo de responder, tipo, sim ou não, né? Mas não é uma pergunta simplesmente de sim ou não. E a minha primeira vontade hoje, como educadora, é falar não, mas se eu olhar para todo o meu histórico, né? Eu sou químico, sou bem nerd, assim. Então, a minha resposta é sim, sempre busquei isso, né? Então, é difícil a gente falar de algo que é muito diferente da nossa história. Como estudante, principalmente na escola, né, ensino fundamental e médio, eu tenho na minha parte de documento aquele bando de medalhinha, diplominhas de nota, né? Então, eu sei mais ou menos, né, o que é isso, mas para mim, eu leio a pergunta, também problematizando um pouco, o aluno já fez a questão, né, o que é, o que significa isso, e eu penso a que custo? Qual é o custo envolvido do processo? Então, qual é o custo envolvido em ser um aluno nota 10? Qual é o contexto? Quais são as condições desse estudante? E aí, quando a gente bota as condições, é de tudo, desde qual é o tipo de avaliação, o que está sendo avaliado. A gente pode discutir aqui um monte sobre a avaliação, não é o assunto do dia, pode ser um assunto para um próximo encontro. A gente pode entender qual é o nível, qual é o contexto social, qual é o contexto familiar desse estudante, que oportunidades ele tem, como é essa família. Então, eu acho qual é o custo de uma nota 10, né? Então, eu acho que qual é o limite para a gente poder saber pedir ou cobrar mais ou menos, né? Não sei se está conseguindo acompanhar. Sim, sim, sim. Eu acho que vai muito desse sentido de um custo emocional, porque eu fiquei aqui pensando, né? Se a gente valoriza o 10 de uma prova, né? Estou falando de um aluno de ensino fundamental, ensino médio, até mesmo na faculdade, onde apenas o número importa. Você é aquele número, né? O que parece muitas das vezes. Nós, como educadores, incentivamos apenas o resultado final, apenas o número que está escrito ali no topo da prova, do papel, né, de um papel.
quanto a gente também não está incentivando a cola? Nós somos os primeiros a falar, não, que a gente tem que, sistemas anti-cola, mudar, impedir que o aluno cola, mas a gente está incentivando o resultado, está dizendo que o resultado é mais importante de tudo. Quando que a gente não está dando uma mensagem que os fins justificam os meios? Então, eu quero também trazer um pouquinho disso, claro que a gente vai continuar falando sobre isso, mas antes eu quero trazer um pouco dessas questões aqui, para depois poder abraçar todas esse problema complexo aqui. E você, Rodrigo, o que você acha? Comenta um pouquinho para a gente. Massa, eu achei interessante porque a gente respondeu uma pergunta, na verdade, né, trazendo outras perguntas, né, para a discussão. Eu achei interessante esse levantamento de Vini aí no final, porque até quando essa nota é virtual? Porque eu acredito muito, né, que a gente, para desenvolver competências nos alunos, a gente precisa ver três focos, a gente tem que ter 3 visões diferentes. A gente vê muito a nota, ela vê muito a parte cognitiva. Se o aluno é bom, a gente estava conversando até com a nossa outra integrante que não pôde participar de lá, e ela falou que é ótimo, excelente decorar. Esse aluno que tem uma facilidade em decorar vai ter uma nota alta. Porque a maioria das provas são recortes, perguntas diretas ou indiretas com contextualização que você responde. Se você decorar o conteúdo, você literalmente cospe ali na prova e tira uma nota alta. Então, até quando essa nota pode ser considerada real ou virtual para poder avaliar o crescimento desse aluno? Isso é um ponto, né? Segundo ponto, quando eu vejo essa pergunta, vem 2 coisas. Sim, voltando àquela questão, os 2 outros ambientes além do cognitivo, é o atitudinal e o desenvolvimento de habilidades. Atitudinalmente, uma nota 10 não leva a nada. A gente pode ter um aluno extremamente inseguro em se portar na apresentação do trabalho e ser extremamente inteligente na hora de uma prova, mas quando ele precisar se apresentar no mercado de trabalho para alguém, essa segurança que ele não trabalhou no ensino médio vai para onde? Né? E aí me chama a atenção a questão dessa pergunta ter 2 viesezinhos interessantes também. A gente pensar num aluno que ele é um aluno nota 10 e aquele aluno que busca ser nota 10. Porque, às vezes, o aluno, ele acaba por algumas desilusões na questão da educação dele, que ele acaba sendo um aluno não tão dedicado no início, mas em um determinado momento ele acorda, às vezes, por repetir uma série, por tirar algumas notas baixas, né? E começa a desenvolver, e de um tempo deslancha e se torna um aluno maravilhoso, né? Em relação às notas, tá? E outros não. Outros, eles se mantêm ou querem se manter nesse topo. E muitas vezes, para fazer isso, abdica a mão, né, de praticar um esporte, né, abdica de interagir com os colegas, para sempre estar estudando e se manter lá no topo. Né? Isso pode trazer uma aprovação na faculdade muito top, né, que possa facilitar o ingresso no mercado de trabalho, mas a gente vem para aquele ponto inicial que eu trabalhei. Será que ele trabalhou as atitudes para poder vencer um possível processo de medo de se apresentar em público? Será? Ele pode ser um aluno brilhante, mas ter outros problemas que não venham somar com a construção, né, da educação e do próprio desenvolvimento, né, da personalidade dele. Então, esse é o problema. Eu vejo muito a nota 10 como uma nota virtual, que ela engana mais do que ajuda. Então, eu tenho exemplos de alunos que foram brilhantes assim no colégio, alunos nota 10, e que quando foram entrar no mercado de trabalho não se deram tão bem assim. Né? É sorte. Será que é sempre sorte? Né? Ou será que o que ele buscou foi uma coisa e o que o mercado exigiu foi outra? Então, eu acho que a gente tem que começar isso. Em contrapartida, eu tenho alunos que foram alunos medianos, se tornaram empreendedores, ou que entraram em algumas áreas de mercado de trabalho, estão super bem hoje. Né? Então, eu fico muito receoso quando eu vejo alguns alunos sempre buscando esse 10, né? E quando chegam, o desespero que é para se manter. Eu acho que são questões importantes da gente se atentar, né, em relação a isso. E aí, quem quer mais contribuir com alguma coisa? Eu queria comentar uma outra coisa que eu acho que é interessante, que, teoricamente, se a gente for pensar, né, o aluno nota 10, ele deveria ser aquele aluno que não errou nada, né?
Porque para tirar nota 10, ele tem que ter sido perfeito, né, em todas as provas e em todos os trabalhos, sem nenhuma falha, porque o nosso sistema, né, de avaliação normalmente não permite, né, se tiver um erro, que tu consiga tirar nota 10. E aí isso é uma coisa muito curiosa para a gente pensar, fora todas as questões que vocês trouxeram, né, desse custo emocional de tu te manter nesse nível de perfeição, mas a gente tem falado tanto, né, sobre a importância de aprender com os erros, de tolerar os erros, e aí que eu fico pensando, né, se essa nota 10 sempre, né, ou esse objetivo, isso como um grande objetivo, se isso te dá, né, como tu diz, Rodrigo, todas as ferramentas que tu precisa, ou seja, como é que essa pessoa lida com esse erro? Como é que essa pessoa lida com as dificuldades se ela nunca errou? Se ela não teve esse espaço, né, dentro da escola para... Então, eu acho que isso também, a gente tem, acho que, muito essa preocupação com o produto final, né, e nesse sentido a gente quer ter esse produto final perfeito, entre aspas, mas e cadê o processo, né? O nosso processo, a gente sabe que todos nós temos processos que o erro faz parte, onde a gente vai de vez em quando falhar e a gente precisa falhar para aprender, para conseguir lidar com isso, para repensar, para desenvolver novas estratégias. Então, nesse sentido também pode acabar sendo, né, um pouco perigoso da gente não ter algumas experiências que podem, né, ser importantes também para nós. Ouvindo a Lu, a primeira coisa que eu penso é quando um aluno, né, tirou 10, seja numa prova, seja numa apresentação de um trabalho, seja numa cartolina, numa maquete, né, seja numa coisa até física, né, um experimento, um relatório, ele está sempre é um 10 num padrão de uma outra pessoa, de uma escola, de uma instituição, de um concurso, de um professor. Então, se ele está sempre buscando nota 10, ele está sempre buscando a validação por outra pessoa, né? Por outra instituição, que pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa maior, se a gente pensar no vestibular, né? Tirou todas as notas, ele atendeu a tudo que aquela banca esperava dele, né? E aí tem a ver com isso que ela falou dos erros, das falhas, né? O que nos torna distintos não é esse padrão de atender todos os padrões, mas a nossa falha de atender todos os padrões. Porque a vida ela vai nos cobrar uma individualidade, ela vai nos cobrar... e depois, né, no mercado de trabalho, todo mundo vai ter que se destaque, seja original. Mas se você foi treinado durante muitos anos a atender um padrão de fora, como é que você agora busca o que te destaca, o que é original? Porque a vida toda você está buscando, sei lá, ainda que seja melhor oratória, ou decorar todos os itens, ou se comportar, porque o 10 pode ser um de comportamento, a gente chama nota de comportamento, ou formativo em alguns lugares, que participa da aula, pergunta, vai tirar dúvida, faz o trabalho de casa, o dever de casa, que seja. Então, é sempre atendendo uma expectativa externa. E quem é esse indivíduo, né? Porque parece que dentro é oco, né? Você está sempre bonito para fora. Ninguém pergunta, e você, o que você achou, né? O que você curtiu? Então, de quem é esse 10 agora, né? Agora faço outra pergunta, né? Agora, de quem é esse 10 de fato? Esse 10 é de fora ou é de dentro? Então, acho que une isso tudo, né? Mas vamos fazer outra rodada aí para a gente terminar essa passada aí. E aí, Rodrigo, o que você está achando? Pois é, eu concordo com você, Vini, e eu ainda faço uma outra pergunta em relação a essa. Na verdade, para a gente que está conversando aqui, para o pessoal que vai assistir a gente, o que é ser um aluno nota 10, na realidade? Eu acho que a pergunta central é essa. O que é ser um aluno nota 10? Porque você tem a visão do professor, você tem a visão dos pais, você tem a visão do diretor, coordenador do colégio e a autovisão do aluno. E garanto que para cada um desses personagens, a definição é diferente. Então, acho que a pergunta principal é o que é ser um aluno nota 10? Na minha concepção, o aluno nota 10, ele é um aluno que ele consiga desenvolver tanto a parte cognitiva quanto a parte de habilidade e a parte atitudinal dele, o que é um problema. Porque o nosso sistema educacional prima pela parte cognitiva. Poucos colégios, então, quando você fala, será que ele apresenta um trabalho bem? Será que ele, quando tem uma peça de teatro no colégio, ele participa e quer estar ali presente? Para mim, esse aluno é um aluno nota 10. Não necessariamente o aluno
que tira nota boa, mas aquele aluno que ele é participativo, aquele aluno que ele está sempre presente, que ele está ajudando. Mas aí é que está, essa é a minha visão. Mas é a visão dos pais, a visão da coordenação do colégio e a visão do próprio aluno, como o Vini falou, né? Então, eu acho que é uma pergunta interessante que a gente pode trazer, né? E aí, quem quer falar alguma coisa sobre essa parte? Opa, foi. Gostei dessa provocação, né? Do que é ser esse aluno nota 10, né? E a gente pensar que a gente vive numa sociedade, quanto de respeito tem, né? Que não basta ser aquele aluno que sabe tudo, responde tudo, não tem paciência para quem está um passo atrás, às vezes, né? Então, ou não participa de um evento social, porque ele tem que estudar, tem que tirar uma nota, né? Tem que ter um padrão de alto desempenho, né? A gente hoje fala alto desempenho como se fosse uma máquina, como se fosse um motor, né? Motor de qualquer uma pessoa, né? E ela tem que ter um rendimento, uma eficiência. A gente usa todos esses nomes que a gente usa para máquina, a gente usa para esse tipo de estudante, né? E então, para mim, o que é ser um aluno nota 10? É o aluno que busca... Nossa, que pergunta difícil. É o aluno que busca entender que ele está envolvido dentro de um contexto. E ele consegue respeitar esse contexto. Seja familiar, e claro que muitas vezes eu não posso jogar essa pressão sobre o estudante, né, porque muitas vezes ele tem pouca idade, mas eu estou já usando todo o contexto, essa aldeia em volta, né, tem que pensar no indígena, né, nos povos originários, que era ser alguém de uma tribo, nota 10, tem que pensar muito antes da escola, né, quando viviam em tribo, o que era ser nota 10? Era participar da comunidade, entender que você tem responsabilidades e cumprir com elas, seja suas responsabilidades sociais, de acolhimento, de respeito, de escuta e de fala, de posicionamento, de dúvida, de ter um ponto crítico, né? Apresentar um ponto crítico diante de alguma coisa. Então, para mim, o aluno nota 10 independe do número que está escrito ali no papel, mas do processo, de como ele chegou ali, do ponto de partida e da caminhada no trimestre, no bimestre, no ano, nos 3 anos, enfim, do ponto de partida até lá. Como é que foi desenhada essa caminhada? É uma coisa que você olha para trás e dá para falar, nossa, que legal, sabe? Então, 10 pelo caminhar que você voltou, às vezes, para ajudar quando alguém precisou, você cedeu quando precisou, então, e aprendeu a errar, né, como a Lu falou antes. E o que seu erro te ajudou, né? Que você errou antes e agora mudou? Então, dá para avaliar, né? O 10 é aquele que tipo, errou ali e aqui consertou, ou melhorou, ajustou, errou de novo e tá na tentativa dessa busca. Então, para mim, é olhar para trás, né? O 10 é um olhar para trás e ver o que foi, o que está pavimentado, ainda que seja só caminhar o passo, né? Olhar para trás e ter um sentimento de quase um orgulho, não é bem essa palavra, mas é quase um prazer em olhar para trás e ficar contente com o que foi percorrido. Então, acho que seria isso de uma maneira mais ampla. Muito boa pergunta, Rodrigo. Lu, o que você acha? Mas eu concordo contigo, Vini. Eu acho que tem muito a ver com esse processo, né? Quando tu falasse em olhar para trás, para mim tem muito a ver com essa caminhada, né? Com tu perceber esse crescimento, com o aluno nota 10, para mim, é o aluno que busca esse constante movimento, esse constante crescimento, esse constante desenvolvimento. Eu acho que isso é o mais importante, né? Até porque a gente sabe que, né, que é como a gente já falou antes, assim, né, as formas de avaliação, enfim, tem uma série de questões que a gente tem que pensar. E outra questão que eu acho que aqui a gente não vai ter tempo de poder abordar, mas também é a questão do tempo, né? Às vezes eu poderia ser um aluno nota 10, mas eu precisaria de mais tempo, e no tempo que me dão eu não consigo ser esse aluno, né? Então tem uma série de questões para a gente poder pensar, mas para mim eu colocaria aqui uma questão fundamental, é essa busca pelo crescimento, essa busca pelo aprendizado, por esse aprendizado contínuo, né? Se a gente tiver isso, acho que a gente vai estar, né, nessa direção. Massa, muito top. Pelo que para a gente concluir, né, fazer um finalzinho, ficou um pouco claro que mais importante é a jornada do que a chegada, né? Então, muito mais importante que ser um aluno nota 10, né, é buscar chegar próximo a isso, né?
a busca é muito mais importante nesse sentido, o aprendizado que a gente consegue é muito grande. Então, pelo que a gente conversou aqui, na verdade, é uma pergunta extremamente complexa e difícil de responder, porque, como a gente viu, cada personagem a gente responde pelo viés nosso que puxa muito do professor, né? Mas a cobrança que o aluno faz sobre ele mesmo é muito grande também, né? Então, tem essa questão que, às vezes, quando ele não alcança ou não chega lá, ele entra num processo depressivo. Ou desenvolve processos de ansiedade, que acabam atrapalhando ainda mais. A gente vê que a ansiedade hoje é o mal do século, né? Porque essa autocobrança leva a um processo de ansiedade muito perigoso. Então, ele querer ser o melhor aluno e se manter como o melhor aluno, desenvolve muita ansiedade nele e acaba prejudicando ele a curto ou a longo prazo também. Tem esse problema, né? Então, essa questão de ser o que é um aluno, como é um aluno nota 10, sempre vai depender muito da visão de quem está observando, dos pais, da coordenação, né? Mas, às vezes, vale a pena ser um aluno mediano, né? E, sendo aluno mediano, às vezes, você consegue interagir mais com as pessoas e aprender muito mais com a convivência com o grupo, né? Eu acho que vai muito por aí, tá? Então, ó, chegamos ao final do nosso Papo de Escola. Perguntar se alguém quer fazer mais um comentáriozinho breve para finalizar. Vini, Lu, quer não? Pronto, então chegamos ao final e, como sempre, a gente vai lembrar você, né, de colocar algumas perguntinhas, alguns temazinhos. Quando estiver lá no YouTube, você pode deixar lá algumas perguntinhas que a gente vai estar olhando, tá? E outro detalhe, sempre sigam a gente traz sempre coisa legal aí sobre educação, tecnologia, criatividade, né? No Instagram, né? No Coletivo.Descola, e no YouTube, que é o nosso canalzinho lá no Coletivo Descola também, né? Então, finalizando aqui o nosso 13º Papo de Escola, tá? Um abraço a todo mundo e um cheirão para vocês. Até a próxima!